Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de hoje do podcast Segurança Online, entrevistando hoje o nosso dileto amigo e companheiro de 30 anos de segurança pública e adjacências, o Coronel Nelson Gonçalves de Souza, o nosso contemporâneo. Nós praticamente entramos juntos na Polícia Militar. Eu sou um pouco mais velho, não tão velho, mas um pouco mais velho. Velho não, mais antigo. Mas, não, mais antigo. Mas ele trilhou um caminho diferente, que foi o caminho da academia. Eu fui para um lado político, gerencial, ele foi para o lado da academia. E hoje nós temos aqui um doutor em psicologia social e um mestre science em gestão do conhecimento e tecnologia da informação. Realizados a primeira na UNB e a segunda na Universidade Católica do Brasil. Feito essa apresentação, passamos a palavra agora ao Coronel Nelson para ele falar sobre o início da formação militar dele, da formação acadêmica dele, para depois a gente entrar no debate propriamente dito. Ok. Velho, antes de mais nada, te agradecer pelo convite, né? É um prazer ter a oportunidade de participar de uma iniciativa que eu considero extremamente importante para todos nós, profissionais da área de segurança pública, operadores da área de segurança pública. Acho que nós precisamos trazer a segurança pública ao debate o tempo todo, um debate qualificado, um debate que se pauta em evidências, que se pauta em conhecimento científico. Então, acho que isso é fundamental para todos nós, para que nós também possamos participar desse universo que muitas das vezes ele vem sendo permeado apenas pelos acadêmicos, no sentido estrito da palavra, né? E que eu acho que, em função disso, existem lacunas que precisam ser preenchidas, dado que nós não podemos prescindir, obviamente, de toda a experiência que os profissionais e operadores da segurança pública trazem e acumulam no seu dia a dia. Então, é imprescindível que ferramentas, né, e oportunidades como essa que você está oportunizando para esses operadores, incluídos eu, possamos conversar sobre esses assuntos. Bem, eu passei para a reserva em 2010, ou seja, já são 13 anos que eu estou distante da atividade operacional, né? Seja ela em que nível for da instituição policial militar, mas jamais deixei a segurança pública como um tema de estudo, como tema de interesse, como tema de debate. Né? E de trabalho, porque eu continuo Recentemente você está vindo do governo anterior, exatamente, lá na Senasp. Então eu estive até dezembro do ano passado como diretor de gestão e integração da informação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, como já estive em governos anteriores, né, também atuando. Tive a oportunidade, por exemplo, em 2004, antes de operar na África pelas Nações Unidas, de ter trabalhado junto com a equipe que pensou o PRONASSE, né, em 2004. Depois, em 2007, eu tive a oportunidade de também operar no Rio de Janeiro, pelos Jogos Pan-Americanos, e o ano passado, esses últimos 2 anos e meio, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, cuidando do que eram políticas públicas de segurança e cuidando do que é gestão da informação, que é algo que é muito caro para mim em relação à segurança pública. Bom, desenvolvi minha vida toda sempre. Acho que você sabe, eu sempre estive envolvido com atividade operacional, tive a oportunidade de fazer cursos operacionais dos mais diversos. Eu fui para a Amazônia fazer curso de guerra na selva, fiz operações especiais, paraquedismo, diabacote, essas coisas todas que todo jovem oficial, em sua maioria, quer fazer. Mas principalmente os oriundos do Exército. E eu vim do Exército, né? Eu sou oficial, aspirante do Exército. Tivemos a mesma origem.
vindos do NPOR, não é? E em 81 eu tive o privilégio de poder ser incorporado às fileiras da Polícia Militar do DF. Então eu trouxe muito daquela formação que eu tive no Exército, que me orgulha muito, infante que sou, né? E em 89 eu tive assim, a decisão, olha, eu acho que tem que tomar algumas decisões diferentes, e foi quando eu fiz a minha primeira pós-graduação. E de lá para cá eu entendi que eu precisava me desenvolver na carreira acadêmica também. Fui professor da então Fundação Educacional do Distrito Federal, hoje não mais existe, hoje é secretário de Educação, e desde 91 eu venho me dedicando ao ensino superior, tendo passado pelas instituições de ensino mais interessantes aqui do Distrito Federal, como a UDF, como o CEUB, Unieuro, né, Católica. Só na Católica foram praticamente 10 anos de trabalho. E na própria UNB, onde eu fiz o meu doutorado, e agora, atualmente, eu pertenço ao corpo de pesquisadores do Centro de Estudos em Avaliação e Tecnologias Sociais, o CEPATS, do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Então, muito me orgulha a minha carreira policial, mas também me orgulha a minha carreira acadêmica, a qual, mesmo talvez tardiamente, eu resolvi dedicar de corpo e alma, que é o que eu faço. Estudar, né? Nunca é tarde. É verdade. Então é isso, estou em função disso até realizando um pós-doutorado nesse momento, e uma área de interesse muito específica meu é a educação policial. E eu tenho estudado isso nos últimos anos, com um interesse muito específico na formação de policiais, em especial de policiais militares no Brasil, né? A formação policial no Brasil e no mundo é uma das coisas mais críticas da atividade de segurança. Em qualquer lugar do mundo, não é só o Brasil. Sem dúvida. Porque ali você dá o caminho da operação, o caminho da responsabilidade, o caminho da interação da atividade com o cliente, que é a sociedade, a responsabilização perante o Estado através do controle judicial, enfim. O interessante nesse processo de formação que eu tenho aprendido, em função até mesmo das oportunidades que nós tivemos de conhecer outros lugares e outras instituições mundo afora, é o fato de, por mais divergente ou por mais diferente que a gente tenha nas culturas, nos diferentes lugares do mundo, a polícia sempre trabalha basicamente com as mesmas coisas, com os mesmos problemas, tá? São problemas decorrentes da interação dos seres humanos, e a questão da violência, da criminalidade, ela está presente em maior ou menor grau em todas as sociedades. No final das contas, as polícias acabam trabalhando basicamente com as mesmas coisas. Os cenários não diferem muito, nem a praxis. Né? A prática policial. O que pode diferir é o quão cada sociedade coloca atenção na questão da segurança pública. Então, assim, as sociedades que estão talvez um pouco mais à frente são sociedades que entenderam que segurança pública é algo crucial. Segurança como um todo. Exatamente, é o que eu venho denominando de alguma maneira de segurança integral, segurança integrada, segurança pública integral integrada. Vida América, né? Exato, então a gente não pode prescindir, eu acho que a segurança pública é a consequência final de tudo isso, mas ela é convergente por quê? Porque, no final das contas, se nós tivéssemos feito o que deveríamos ter feito antes disso, a violência e a criminalidade certamente seriam em menores escalas, né? Menor escala e menor espectro. Então, enfim, talvez a gente esteja se preocupando muitas vezes em fazer polícia, né? Como uma atividade totalmente essencial nas relações humanas e na verdade, as ações que deveriam ser feitas são antecedentes a esse processo. E talvez a gente tenha, pelo menos em alguns lugares aqui no Brasil, começado a acordar para isso.
Nós temos alguns cases interessantes, Santa Catarina, temos casos. O Distrito Federal. O Distrito Federal, por exemplo, tem se destacado bastante em relação à questão da redução da violência. E eu vou lhe dizer, e confesso, esse termo essa frase que eu chamei de segurança integral integrada não é minha, não fui eu que trouxe isso, mas é uma frase que eu ouvi, eu parabenizei há poucos dias atrás ao nosso secretário de Segurança, que ele está muito preocupado, né, no sentido de implementar programas que possam chegar a esse processo de integração de todas as áreas de interesse da segurança pública. Obviamente também não é invenção dele, isso faz parte dos estudos de cada um de nós ao longo das nossas vidas, e concluímos de maneira bastante convergente que segurança pública é sistêmica, nós precisamos tratar dela como um todo. A grande questão, Nelson, é que devido a esse afastamento do profissional de segurança pública da discussão acadêmica, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, diferente. Um acadêmico policial, ele basicamente não tem a contestação imediata da academia como tem no Brasil. Não. Porque lá o profissional, ele leva a prática e junta com o conhecimento, com a metodologia acadêmica, enfim. E ele, quando responde, o chefe de polícia, quando dá um pronunciamento, ele não é facilmente contestado, porque aquele pronunciamento dele não é discricionário, ele está calcado em cima de ciência e de muita tecnologia. Sim, com certeza. E muita metodologia de tratamento de dados, de conhecimento. Mas, mais uma vez, Wellington, é aquilo que eu te disse, eu acho que cada sociedade dá o valor às questões da segurança pública que ela acha que tem que dar. E quando você traz essa questão dos norte-americanos, os ingleses, né, os alemães, enfim, países que... mais desenvolvidos. Que têm uma percepção diferente, né? Eles entendem que não é possível você desvincular a atividade policial do conhecimento científico. Exatamente. Só que é o seguinte, a academia é o lugar da produção do conhecimento científico, lá está o método, a academia existe para isso. Então, eu acho que, historicamente, esse apartamento, esse apartado que houve entre as polícias brasileiras, em especial as polícias militares, né, e a academia, ela tem vínculos históricos extremamente importantes, explicações históricas importantes. Desde a época do jesuíta, do agora, Império. Isso não impede que a gente reverta essa situação, não imaginando, e aí eu gostaria de fazer um adendo bastante importante sobre isso, não imaginando que nós podemos prescindir da academia. Não podemos. Pelo contrário, nós temos que trazê-la para dentro, né? E temos que encontrar os espaços nossos dentro da própria academia. Então, esse eu acho que é o Brasil, do ponto de vista da segurança pública, que precisa ser construído. Eu tinha, até bem pouco tempo, um projeto na minha cabeça, que era criar centros de pesquisas, aproveitando toda a base do conhecimento dos profissionais que passavam para a aposentadoria, mas que tivesse chancelamento, titulação acadêmica. Sem dúvida. Para que ele pudesse não competir, mas mostrar para a academia estrito sensu, a universidade, que a gente não está fora do contexto da gestão do conhecimento, da ciência, aplicação metodológica da pesquisa, enfim. A gente não está afastado disso. A gente só tem uma coisa, é a prática que ele não tem. E eu acho que a junção dessas duas coisas são essenciais. Eu me recordo, se não me engano foi em 96, na abertura do ano letivo, se não me engano, eu posso estar equivocado com isso que eu vou dizer agora em relação à data e o evento, mas o Jeremy Travis, ele faz ele foi diretor se não me engano, do FBI, e ele faz uma fala importante trazendo exatamente essa questão, trazendo a questão da academia não pode prescindir da prática policial em se tratando de justiça criminal e vice-versa. Então, assim, não é possível você falar de segurança pública sentado numa cadeira o tempo todo, mas não é possível você fazer a segurança pública sem o conhecimento produzido pela academia. Você está entendendo? É uma obviedade. Mas que as pessoas parecem não entender. Parecem não entender.
Então, nesse campo, eu achei interessante a iniciativa do Distrito Federal. Criou uma instituição acadêmica dentro da Polícia Militar, o Instituto de Ciências Policiais do Distrito Federal, TAPM do Distrito Federal. E eu imaginei que esse centro acadêmico ele seria uma forma de difusão para o resto do Brasil. E eu fiquei assim um pouco frustrado, porque basicamente acho que só 2 ou 3 polícias que copiaram essa modelagem. E a gente aqui que foi o precursor andou recuando e agora está sendo reativado. É aquilo que eu te disse, a questão está no olhar que os gestores do momento, da ocasião, têm sobre a questão do conhecimento científico. Isso é importante para uma determinada geração de gestores ou não é importante para uma dada geração? Então, assim, isso tudo leva a gente a perceber os movimentos que são feitos em relação a isso. Então, eu, por exemplo, acho que o Instituto Superior de Ciências Policiais foi uma iniciativa bastante importante. Na verdade, foi a primeira IES policial que o MEC reconheceu no Brasil, foi a primeira. Como iniciativa não há o que discutir, mas eu penso o seguinte, que exatamente por nós termos sido agraciados com essa possibilidade, é que nós não podemos deixá-las esvair pelos dedos. Exatamente. Nós precisamos usá-la em nosso favor. E isso é legitimado. Em favor da sociedade. Em favor da sociedade como consequência, né? Mas você veja bem, eu acho que o Instituto Superior hoje deveria ser uma instituição que congregasse as diferentes fontes de conhecimento, a academia, obviamente, né? Na área de segurança pública, nós temos universidades importantes aqui, como a Universidade de Brasília, Universidade Católica, o CEUB, enfim, que eu tenho absoluta certeza que existem espaços, né, de convergência e de cooperação que nós poderíamos produzir, e eu aproveito essa oportunidade para chamar a Polícia Militar do DF a essa possibilidade, a essa reflexão. Vamos fazer com que esse presente que nos foi dado, que é o Instituto Superior de Ciências Policiais, realmente possa fazer o que ele tem a possibilidade de fazer e quiçá formar uma rede de produção de conhecimento na área de segurança pública, tá? Tá bom. Nelson, a outra questão é que dentro dessa visão desapegada da ciência e desapegada da tecnologia hoje que é dominante no Brasil, nós temos uma produção policial, entre aspas, diferente dos países que têm uma opinião contrária, como é a Europa, o continente europeu, a América do Norte, parte da Ásia. Né? E isso, o que é que falta para que os nossos gestores, tanto internamente das instituições de segurança pública do Brasil, quanto da classe política, incluindo aí os 3 poderes da República, o que é que falta para se entender que o caminho tem que ser esse? Olha, eu acho que a avaliação disso seria uma avaliação extremamente prematura, porque nunca foi um objeto específico de estudos meus. Mas a minha experiência, né, me tem mostrado que nós somos muito fixados e limitados pelas missões que nos foram atribuídas. Então, me parece faltar, desde cedo, uma visão sistêmica da segurança pública. Tá? Você não pode pensar... eu vou te dar um exemplo, né? Exemplo prático sobre isso. Não dá para você pensar hoje num Brasil que a partir da Lei 3675 de 2018 incluiu de modo objetivo e expresso o município como ente efetivo da segurança pública, incluídos aqui as guardas municipais naqueles municípios que as têm. Não dá para você pensar o Brasil hoje sem que você tenha essas 3 esferas administrativas conversando sobre segurança pública. Primeiro lugar, investindo. Primeiro lugar, porque o crime acontece no município, na cidade, no lugar, no território. Essa é a primeira coisa. Segundo, porque
Lá também é onde que acontecem os eventos relacionados à saúde, à educação, ao trabalho e todas as demais outras áreas que, não estando efetivamente funcionais, elas concorrerão para a segurança pública. Eu vou te dar um exemplo prático que nós tivemos a oportunidade de observar, tá? E esse verbo observar é muito importante do que eu vou dizer agora. Durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de ver um volume bastante importante de jovens sendo cooptados pelo tráfico de drogas, o tráfico miúdo de drogas, em função da ociosidade. Não tinha aula, não tinha escola para ir, ele não podia ir para a escola, e ele, buscando algo para fazer, acabava sendo um indivíduo extremamente vulnerável para oportunidades como o tráfico de droga, o pequeno tráfico de droga, tá ok? Então, faltou, talvez, naquele momento, nós identificarmos ações, projetos e programas que, de alguma maneira, substituíssem esse tempo vago, esse tempo ocioso do jovem, para que ele não pudesse se ver envolvido com outras questões que, do ponto de vista dos costumes, não nos interessava vê-lo envolvido, né? E aí, eu percebo que cada uma das áreas, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual, quanto no nível federal, elas querem operar sozinhas, elas querem resolver os seus problemas nos limites das suas atribuições constitucionais e legais. Quando, na verdade, parece haver uma ausência total de percepção que aquilo tem consequências, que aquilo tem impactos na segurança pública. Se falta trabalho, nós temos problema na segurança pública. Se falta saúde, nós temos problema. Educação. Se falta educação, principalmente, nós teremos problema na segurança pública. Transporte. Exato. Então eu te pergunto, por que, por exemplo, a educação não está voltando programas educacionais, né, com o olhar na segurança pública? Por que a saúde não está desenvolvendo programas da saúde com olhar na segurança pública? A saúde não está nem preocupada com a saúde do policial? Bom, esse aí para não falar nisso. Os nossos policiais estão morrendo aí, você tá entendendo? Morrendo por falta de possibilidade de uma qualidade de vida melhor. Recentemente, eu gostaria até de colocar isso, final do ano passado, a Universidade de Brasília, através do Centro de Pesquisa ao qual eu pertenço agora, ao qual eu integro agora, fez a maior pesquisa historicamente feita no Brasil com profissionais da segurança pública. Foram 150 mil operadores da segurança pública participantes dessa pesquisa. Eu não tive ciência. O relatório dessa pesquisa, o relatório final, está disponível no site do Ministério da Justiça. Essa pesquisa revelou a necessidade essencial que nós temos de ter atenção à qualidade de vida e à saúde mental dos nossos profissionais de segurança pública. E nós não vemos, assim, com recorrência, as instituições policiais brasileiras, com raríssimas exceções, efetivamente preocupadas com isso. Né? E, obviamente, nós estamos falando de saúde, obviamente nós estamos falando de qualidade de vida no trabalho, do mesmo jeito que eu falo de saúde mental e falo de qualidade de vida no trabalho em qualquer outra profissão. E por que isso não é uma prioridade no Brasil? Por que isso não é uma prioridade em relação às guardas municipais, em relação às polícias militares, em relação às polícias civis e assim sucessivamente, entendeu? Enquanto nós não olharmos para o nosso policial como vetor de entrega de um serviço de qualidade a partir da sua própria qualidade de vida, nós não vamos ter uma segurança pública decente. O camarada vai para a rua, caso da Bahia, por exemplo, tá? E aqui eu não faço defesa de o que quer que seja, tá? Mas todo mundo fala de letalidade policial no Brasil. A minha pergunta é, como é que esse indivíduo vai para a rua hoje? Como é que esse policial está indo para a rua hoje do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista da qualidade de vida? Né? Como é que ele está indo? Eu não tenho resposta para isso, entendeu, Wellington? Ninguém tem. Eu não tenho resposta para isso. Mas eu tenho absoluta certeza que as condições a que eles estão submetidos, de alguma maneira, estão concorrendo para o cenário que está estabelecido. Você está entendendo? De alguma maneira. Isso tem que ser medido, isso tem que ser estudado, isso tem que ser trabalhado. Nós temos que ter programas para isso. Você falou uma coisa interessante, que isso vai dentro da cultura da administração pública brasileira. Nós temos uma visão de gestão pública centralizada. Na União,
e Estado e município dependentes da União. Uhum. Então, você vê, justiça no Brasil só tem na Federação, na União e nos estados, não tem nos municípios. É uma estrutura administrativa diferente. Consequentemente, é uma inversão, porque o cidadão mora no município. Lá deveria ter justiça, lá deveria ter saúde, lá deveria ter, porque é lá que ele mora. Mas no Brasil se concebeu uma estrutura centralizada a que até hoje eu não entendi a motivação que levou a isso. Mas, Wellington, deixa eu te dizer, independente disso, em primeiro lugar a gente teria que entender historicamente como o Brasil foi construído do ponto de vista da estrutura política administrativa, né? Ela é diferente dos Estados Unidos. Aqui a gente começou de cima para baixo, enquanto lá começou de baixo para cima. Você tá entendendo? Então, essa é a primeira diferenciação. Aqui começou com a União, lá é com a Federação. A gente precisaria entender a partir daí essa situação. A segunda é que isso não me parece ser um impeditivo para se fazer coisas boas no âmbito da segurança pública. Não. Nós temos referências no Brasil de municípios que, a partir da vontade política dos dirigentes políticos locais, fizeram trabalhos belíssimos. Enfim, Santa Catarina, podemos citar vários. Rio Grande do Sul nós temos exemplos disso, Santa Catarina, Paraná, em São Paulo nós temos, no interior de São Paulo você tem belíssimos exemplos disso, entendeu? Rio de Janeiro, algumas cidades do interior do Rio de Janeiro estão demonstrando essa possibilidade. Então, na verdade, uma coisa que eu aprendi lidando com a administração pública é, se você não tiver liderança política, né, se você não tiver lideranças que tenham vontade de fazer as coisas acontecerem, não vai funcionar, não é só na segurança pública, não vai funcionar em tudo, não vai funcionar. Mas a segurança pública é tão vital para nós hoje, num Brasil que mata mais de 50 mil indivíduos por ano, né? E aí não interessa de que indivíduos nós estamos falando, mas mata mais de 50 por ano, não é? É preciso repensar as relações que nós temos no âmbito da segurança pública. Por que isso está acontecendo? Nós temos, como alguns colocam, uma justiça leniente, nós temos uma legislação leniente, nós temos polícias que não estão preparadas, nós temos, enfim, né, nós facilitamos a ocorrência da violência e do crime no Brasil. Eu não sei, essa é uma discussão que os acadêmicos vêm colocando sobre a mesa durante muito tempo, mas na prática eu não consegui enxergar até agora até mesmo nenhum deles, até mesmo eles, né, entregando uma solução que efetivamente funcione. Né? Eu acho que no Brasil, aí não tem o olhar observatório da ciência, mas é o olhar da percepção da minha experiência de vida. Eu acho que no Brasil a cidadania ela não procura entender com profundidade os papéis que cada indivíduo tem na sociedade. Mas, Wellington, o indivíduo não poderá entender se ele não tiver as ferramentas para compreensão. Claro, então o que eu vejo é isso. Por quê? Porque falta oportunidade de conhecer, de estudar, de ter até vida. Sim. Qualidade de vida. E hoje você vê uma classe política que não sabe a importância que ela tem para a sociedade como um todo, para a nação como um todo. Ele está mais preocupado individualmente com o seu umbigo, com a sua reeleição, de que com aquilo que ele tem que entregar, com a qualidade de serviço. E não é só a polícia, não é só o funcionário público, é todo mundo. Sim, é a população como um todo. Hoje a gente vê um ensino degradado. Qualidade bastante ruim. Isso degradado. Então você vê... Nós temos dados para afirmar isso. Na nossa época, na nossa época de mais jovem, enquanto estudante, a gente tinha um primário bom, uma admissão ginásio bom. Eu me lembro que eu fiz análise combinatória no ginasial, trigonometria no ginasial, cálculo no terceiro ano científico. Hoje só se você vai ter cálculo na universidade. E olha lá, hein? E hoje você vê o padrão do profissional no Brasil muito aquém do que a gente espera hoje. Em plena época do conhecimento, onde a difusão do conhecimento ela é muito mais massiva, muito mais eficaz, a gente está tendo a inversão
da produção, da qualidade dos profissionais. O problema, Beto, que eu vejo é que você tem muita informação disponível, mas você não tem informação qualificada. Essa que é a questão. Você tá entendendo? Então, por exemplo, com o surgimento da inteligência artificial, e eu sou professor universitário e tenho olhado isso com muita preocupação. Você vê que hoje a melhor referência que você tem para produzir um trabalho acadêmico é o Google. E agora o ChatGPT, você está entendendo? Então, assim... Está tirando a capacidade de análise do cidadão, não há uma de preocupação, exatamente, não há uma preocupação do indivíduo em se autodesenvolver, e o que eu vejo parece... Usar aquilo como ferramenta, não como atividade fim. Isso, e parece que não há uma estimulação por parte do corpo docente para que ele tenha um comportamento diferente disso, entendeu? Né? Ou seja, a capacidade de análise, a capacidade de crítica, né, que o conhecimento tem que ser capaz de produzir em você, ela não, eu não diria que ela está sendo desestimulada, mas ela não está sendo estimulada como ela deveria ser. Como deveria ser. E isso reflete tudo na segurança do cidadão e do patrimônio dele. Com certeza absoluta, porque o seu nível de compreensão a respeito dos seus problemas relacionados à violência e criminalidade passam a ser... Parecem que passam a ser de menor importância. Você veja, mais uma vez eu repito esse número, nós falamos que nós temos mais de 50 mil homicídios por ano no Brasil, e esse é um número que não deixa ninguém estupefato, ninguém assustado. Isso é um número que passou a ser normal na vida do brasileiro. Viravam com a revolução social. Você me entendeu? Então, assim, na Europa você tem números que são... mas eu não posso comparar o Brasil com a Europa. Não, a gente pode, e a gente precisa comparar. Porque eu começo a me perguntar o seguinte, o que funciona lá e que não tem funcionado aqui? Que experiências efetivas estão produzindo resultados importantes mundo afora e que não estão sendo replicadas aqui no Brasil e poderiam ser replicadas com sucesso. Então, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje, e aí eu tenho que ser muito franco com você, eu acho que a academia não estuda adequadamente a segurança pública e a segurança pública não estuda adequadamente a segurança pública. Então, assim... Concordo com você, gênero número. Por exemplo, nós não vemos para universalizar o termo, nós não vemos as agências policiais, os departamentos de polícia no Brasil fazer experimentos. Eu vou te dar um exemplo, e eu não quero citar nomes, e não é o caso, mas eu vou te dar um exemplo muito prático, que você vivenciou e eu também, tá? Nós tínhamos aqui no Distrito Federal a ROCAM num determinado período da história da Polícia Militar. Plano piloto. Ela foi implantada na Asa Sul primeiramente e produziu um sucesso, um resultado fora do comum. Nós estávamos naquela época falando de um negócio que depois veio ser chamado de polícia comunitária e agora de polícia de proximidade, porque a gente adora nomes novos, né? Mas a gente já faz isso há não sei quantos anos. Né? Exato. Nos anos 70, para você ter uma ideia, 73, um dos primeiros programas de polícia comunitária foi feito no Espírito Santo, entendeu? Com a polícia interativa. Então, assim, em polícia você não inventa muita coisa, tá ok? Então, o que acontece? A ROCAM funcionou muito bem na Asa Sul e, dadas as características, ela foi replicada na Asa Norte, né? E nessa replicação, ela também produziu sucesso. Em algum momento alguém falou assim, olha, se produziu sucesso na Asa Sul e na Asa Norte, vamos botar lá na Ceilândia. Generalizaram coisas diferentes. Acabou o ROCAM, porque nós estávamos falando de populações diferentes, né, de problemas diferentes, não é? E uma das receitas para a segurança pública é, para cada problema, uma solução. Você tem para cada problema uma solução. Você não pode usar o mesmo remédio para todas as doenças em segurança pública, não funciona. Não funciona nem na medicina, o mesmo remédio. Você me entendeu? Então, nós não nos damos o trabalho de experimentar, de testar. Isso é ciência. Testar faz parte da ciência. Obviamente que eu faço projetos piloto em locais que têm características similares para ver se aquilo vai funcionar. Funcionando, eu implemento, eu amplio. Mas quando eu olho e vejo diferenças, eu não posso aplicar o mesmo remédio, você está entendendo? E eu acho que em segurança pública a gente acha que o mesmo remédio serve para tudo. Não funciona assim.
Eu tenho criticado isso historicamente, eu já escrevi a respeito disso, e eu penso que está na hora da gente começar a olhar para a segurança pública da forma em que esse olhar precisa ser. Ele precisa ser concentrado em cima de problemas específicos e buscarmos soluções específicas para aquele problema. Agregação científica e tecnológica na atividade. Não tem por onde correr, tá? E aí você fala de uma questão importante que é a tecnologia. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é sempre importante para ilustrar. Qualquer um de nós hoje entra no Microsoft Office e usa a planilha Excel com uma facilidade enorme, né? Meus netos. Facilidade enorme. Agora, quando você, por exemplo, pede para fazer uma regressão no Excel, ele vai fazer isso para você, você bota lá os dados e pede para fazer uma regressão, ele vai te dar um número lá no final que tem uma particularidade. Você sabe usar a planilha, mas você não sabe o que aquele número significa. Você está entendendo? Então, assim, não adianta você também ter dados em profusão, e aí eu volto a falar sobre tecnologia, sem ter a capacidade de interpretar aquele dado. Uhum. Então, hoje, o que nós estamos vendo acontecer com regularidade, e não é de agora, é um acúmulo de dados em segurança pública muito grande, sem que nós tenhamos a capacidade de interpretá-los e torná-los preditivos. Né? Ou seja, eles poderem dizer para a gente o que é possível acontecer prevenir ali lá na frente. E a partir daí, começar a tomar decisões em função do quadro que pode se estabelecer lá na frente. Isso aí tem um exemplo, uma cidade nos Estados Unidos fez isso com a maestria fenomenal, Memphis. Pegou a academia, pegou o bam lá da estatística, vamos criar isso, vamos pegar toda a base de dados, a partir daí se criou o policiamento preditivo. Sim, você tem eu acho que um trabalho seminal do Lawrence Sherman, você está entendendo, que é o que funciona e o que não funciona e o que deve ser dito em segurança pública. Uhum. Esse é um livro, eu acho que é um livro seminal, precisa ser lido, e o professor Sherman é um camarada envolvido, é um acadêmico envolvido com a segurança pública uma vida inteira, uma vida inteira, ele e tantos outros, você está entendendo? Tem mais de estudo do que a gente de vida. Sim, mas é um camarada que é ouvido. É ouvido, e o que ele propõe são coisas que são testadas, são factíveis. Mas trazendo isso para o Brasil, o que eu vejo, assim, muitas das vezes um conhecimento reproduzido sem ser testado. Sem efetivamente ser testado. Então, assim, o que funciona em culturas como a norte-americana não necessariamente funciona no Brasil. Nós temos uma diversidade que talvez lá tenha também, eu não conheço os Estados Unidos todo, eu conheço alguma parte apenas, mas nós temos diversidades culturais e geográficas, territoriais no Brasil. Dentro do mesmo estado. Que requerem soluções diferentes para os problemas que eles têm, você está entendendo? E a gente, às vezes, quer tratar isso da mesma maneira. Não funciona assim. Mas enquanto nós não olharmos para a segurança pública com um olhar a partir do conhecimento científico, dificilmente a gente vai conseguir resultados positivos. E aí vem a questão da tecnologia. A gente acha que tecnologia vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a reflexão trazida pela tecnologia, né, e as ações com o aproveitamento da tecnologia. Nós temos uma discussão agora muito interessante no Brasil, que é o uso de câmeras pelos policiais, câmeras corporais, as body cam. Né? Poucos estados estão efetivamente fazendo uma reflexão séria a respeito do que é o uso das câmeras. E eu aqui não vou dizer para você se eu sou contra ou a favor, não é essa a discussão. A discussão é o quão isso efetivamente já demonstrou que tem impactos positivos na segurança pública. Isso é uma pergunta que tem que ser respondida, e eu não estou dizendo que não tenha. Eu estou dizendo que isso precisa ser analisado, e analisado com muita responsabilidade. Porque se de um lado ela provê, entre aspas, níveis de proteção para o próprio policial, né, demonstrando que de fato aconteceu, ela também pode ser restritiva na própria atuação do policial. Entendeu? Então, é preciso que a gente reflita sobre isso, o quão efetivamente certas tecnologias podem nos ajudar. Inteligência artificial, né, que é a moda do momento, né? Como é que isso pode atuar? Como é que isso pode atuar no âmbito da segurança pública? Você hoje tem inteligência artificial para criar indivíduos.
né? Criar vozes, criar imagens, criar fatos, entre aspas, né? Fatos que, embora não sejam efetivamente verdadeiros, mas até que você demonstre que não há verdade nisso, grandes problemas já foram criados, né? Então, assim, a tecnologia precisa ser usada com muita responsabilidade. Hoje você dá vida e voz para uma fake news. Não, para um indivíduo criado ali mesmo no computador. Uhum. E aí eu vou te dizer, durante os 2 anos e meio que eu passei como diretor de gestão e integração da informação, um dos grandes problemas que nós tentamos lidar com eles, e eu continuo acreditando que no Ministério da Justiça essa lida continue, você está entendendo? Porque se não continuar seria irresponsável, é melhorar a qualidade do dado da segurança pública que chega para o governo federal. Ora, eu não posso pensar em política pública em nível federal se eu não tiver dado de qualidade. Nós temos o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, nós temos o Banco Nacional de Boletins de Ocorrência, nós temos acesso, né, obviamente que é a responsabilidade da Polícia Federal e das Forças Armadas, o Banco Nacional de Armas, né, tanto dos profissionais como de segurança pública como dos civis, e tudo isso, de alguma maneira, esses dados que chegam, se eles não tiverem uma qualidade adequada, você nunca vai ter efetivamente uma visão... Uma verdadeira uma visão real do que é a realidade, tá? Então você veja, hoje os estados continuam com dificuldade enorme, exceto as capitais, de coletar dados no interior, principalmente os estados do norte, cujas distâncias são abissais, né? Abissais, né? De coletar em tempo hábil, né, os dados de fatos que ocorrem nessas localidades. Então, muitas das vezes, os números que você recebe e você publica oficialmente, eles são números verdadeiros, mas são parciais. Nelson, eu tenho uma observação para enriquecer o que você está falando aí. Uhum. É o problema daquilo que a gente herdou. Quer dizer, a polícia talvez seja um segmento que tem uma visão muito conservadora, né? Sim, é possível. Se testa pouco, se muda menos ainda. Uhum. Se experimenta pouco e se consolida em função daquele experimento, menos ainda. Uhum. Então, a gente herdou uma visão, principalmente nas polícias militares, que também é em mutatis mutandis, também replicado na polícia judiciária. A gente tem um padrão central de comando na capital e a gente não tem processos estabelecidos dentro daquilo que dê para o interior, para os 4 cantos do estado, a mesma capacidade de geração de dados e de obtenção de dados. Hoje você tem um grande Copom na capital, Centro de Operações Policiais, e não tem lá no extremo norte do mesmo estado. E isso fica perdido, vira uma cifra negra. Wellington, mas aí também tem outros fatores que concorrem para isso. Em primeiro lugar, a capacidade de investimento do Estado. Pronto. Ok? Se o Estado não tiver capacidade de investimento, obviamente que ele vai dar atenção naquilo que ele considera prioritário. Geralmente são as capitais. Tá ok? Quando você vai para o interior, como os eventos são em menor número, eles não são considerados tão prioritários como aqueles eventos que ocorrem na capital. Portanto, o investimento do Estado é maciçamente para as cidades mais importantes. Mas o crime enxergou isso e gerou aí já a questão do cangaço. Eu concordo, mas a ausência da capacidade de investimento, ela continua presente. Você tá entendendo? O maior problema que a gente tem hoje é esse. E o Estado vai continuar tendo que fazer escolhas, tendo que estabelecer prioridades. Vamos lá, Minas Gerais. Né? Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios no Brasil. São 800 e alguma coisa, não sei exatamente qual é o número. Você imagina o que é você ser capaz de implementar tecnologias em quase que do mesmo padrão, você está entendendo? Para poder atender a esses 800 e tantos municípios. Obviamente que tem municípios que não têm essa prioridade. Mas eu vou te dizer algo interessante.
Uma das coisas que lá na Senasp, a Senasp continua tendo esse problema, que até agora ele não foi resolvido, e eu não sei quando vai ser, a Senasp, do Ministério da Justiça, ela era um estimulador, um apoiador bastante importante na melhoria da qualidade das comunicações nos estados. Como é que isso funcionava? Como isso funciona? Como o Estado não tem capacidade de investimento, a Senasp instalava nessas localidades mais distantes, especialmente no norte, os links satelitais. Então era um meio de comunicação que aquele município lá no interior tinha com a capital e com o próprio governo federal para enviar dados. O problema é que a qualidade do link satelital é muito baixa, e isso não é um problema do Ministério da Justiça, é um problema do sistema de comunicação brasileiro. A banda de satélite nossa é muito aquém daquilo que nós precisávamos. Para você ter uma ideia, cidades do interior do Acre, de Rondônia, de Roraima, não é? Do Amapá, precisando de comunicação, nós instalamos, no Amazonas, nós instalávamos links satelitais lá, a equipe da Senasp instalava um link satelital cuja capacidade da banda era de 10 megabits por segundo. Sim, pera. Em função de vários fatores, muitas das vezes não chegava a 1 megabit por segundo. Ele não conseguia sequer estabelecer um canal de comunicação adequado com a sua própria instituição no centro de comando da instituição. Capital. Você está entendendo? Então, muitas das vezes, os dados que esses municípios tinham que encaminhar, eles eram defasados no tempo ou eram encaminhados de outra forma, por malote, via avião, via barco, quando era o caso. E eu te digo isso porque eu tive contato com vários dirigentes dessas organizações, colocando essa situação. Não vamos longe, não. Bahia mesmo teve uma forte, o ano passado, uma forte atuação para implementar o Sistema Nacional de Informação e Segurança Pública e o sistema de atendimento baseado em computador, que é o Sinesp-CAD, no estado todo. Então a Polícia Civil fez um trabalho fenomenal na Bahia. Mas onde é que estava o Nogórdio? Falta de comunicação. Então, no momento em que eles implementaram, eles fizeram a solicitação de mais de 250 links satelitais e que nós não tínhamos disponíveis. Mas nós não tínhamos disponível porque o Ministério da Justiça não podia ter. É porque o Ministério das Comunicações não tinha disponibilidade. Isso aí me remete para uma questão, eu até já conversei contigo no telefone. Eu trabalhei com um cidadão, Kazuo Sakamoto, que na época era o diretor do Denatran. E o Brasil era o recordista mundial de furto de veículo, roubo de veículo, exportação de veículo com produto de furto e de roubo para outros países. Aí criou-se um mecanismo e desenvolveu-se 2 sistemas, controle de veículos e o controle de condutores de veículos, Renavan e o Renacha. Se não zerou, porque a criminalidade nunca vai ser zerada, ela ficou controlável. Crime, Ficou controlável. Se para você gerenciar essa questão do bem, você conseguiu fazer, mas por que não consegue para fazer a questão da manutenção da vida? Tá, eu vou dizer para você, e aí nós entramos numa outra discussão, tá? O ano passado, e esse trabalho continua sendo feito até onde eu sei, o ano passado, não, os 2 últimos anos, 21 e 22, desenvolveu-se um trabalho na Secretaria Nacional de Segurança Pública para melhorar a qualidade dos dados advindos das unidades da Federação. Então, assim, você tem no Brasil, nas polícias judiciárias, diferentes modos de abordar o registro dos dados. Hoje o Banco Nacional de Boletins de Ocorrência ele acabou de alguma maneira criando um conjunto mínimo de dados que devem ser enviados, mas você ainda tem uma dificuldade enorme na qualidade do dado que chega. Cada diversidade. Então você olha para o dado e percebe que o agente que está lá na ponta ou falta treinamento, capacitação para ele, ou ele não dá efetivamente a importância que é preciso na hora de introduzir o dado no sistema. Isso pode ser em função do volume de trabalho que ele tem, pode ser em função da não percepção da relevância, né,
que aquele dado pode representar a posteriori, seja para a própria instituição, seja para o Estado, seja para a federação. Né? Então, tem uma série de fatores que a gente poderia levantar como hipótese, mas o fato é, o dado que chega é o mesmo dado que está no sistema dele armazenado, portanto é um dado de baixa qualidade na origem e aqui na ponta. Na final vai ser no final. É um dado de baixa qualidade. Então uma das coisas que se fez foi contratar uma instituição respeitada, que foi o IPEA, para sair Brasil afora fazendo um levantamento da qualidade dos dados que são coletados lá na ponta, nas polícias judiciárias. Eu sei que esse trabalho está sendo feito, não sei quando é que vai sair o resultado dele, eu efetivamente não sei, mas nós esperávamos que até o final do ano passado já tivéssemos um mapa desse trabalho, como seria feito. Tenho certeza que o IPEA está conduzindo isso, porque isso é contrato, inclusive, e acredito que em algum momento aí no futuro breve isso vai aparecer. Mas o grande problema, Wellington, hoje não está tão somente na ausência de tecnologias, tão somente na capacidade de investimento dos entes federativos, mas principalmente na capacidade do agente que está lá na ponta, seja ele um policial militar, seja um policial civil, um guarda municipal, ao interagir com essa tecnologia, não é nem interagir, ao interagir com essa tecnologia, entender o quão importante é ele colocar ali um dado que realmente seja adequado. No Brasil tudo é difícil. Pois é. Eu me lembro que em 1929, os chefes de polícia, em plena depressão, nos Estados Unidos, se juntaram todo mundo, a depressão veio desordem social e o caramba 4, e criaram a padronização, porque lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, são 17.474 agências policiais. Todo mundo unificou os boletins. Grupos de crime contra a vida, contra o patrimônio, contra isso. O CR O CR hoje é uma referência. Ele continua sendo basicamente a mesma coisa que era nos anos 20. Você está entendendo? Eu vou lhe mostrar de forma prática isso que eu acabei de falar, tá ok? Eu participei de um evento como DGI da Senasp, em Recife, num dado momento, sobre a Política Nacional de Prevenção de Roubo de Carga. Essa política nacional está a cargo, a coordenação dela e a implementação dela está a cargo da Polícia Rodoviária Federal, que tem feito um trabalho fenomenal em relação a isso. Mas o que era esse evento? Era um evento que reunia todos os gestores da área, né? Tanto as polícias civis quanto polícias militares, para tratar da questão do roubo de carga. Ora, num dado momento, e eu me reservo o direito de não dizer qual é o estado ou quais são os estados, num dado momento levantou-se a seguinte situação: olha, no meu estado, roubo de carga é considerado, e observe que existe uma definição clara para isso, roubo de carga. No meu estado, nós consideramos roubo de carga, por exemplo, o sujeito que compra um smartphone nas Casas Bahia, e a Casa Bahia entrega ele para uma empresa de entrega, um motoboy desse da vida, e no meio do caminho ele é assaltado e o telefone é furtado ou roubado. Isso é roubo de carga. Aí o outro disse assim, olha, não, no meu estado só é roubo de carga se o valor do produto for igual ou superior a R$400 mil. Você imagina 27 critérios diferentes para decidir o que é um roubo de carga. Percebe? Está explicado. Essa é uma situação fática. Existem dados para demonstrar isso. Tá? Mas vamos para uma situação pior. Uma situação pior, homicídios. Se você olhar a portaria vigente hoje no Ministério da Justiça, creio que ainda está vigente, que a portaria emitida pelo Conselho Gestor do Cinesp, ela diz o que é o homicídio e quais são as categorias que devem estar colocadas ali para se considerar aquilo como homicídio, para contar como homicídio. Tá? Dentre elas, existe uma... Me perdoe. Dentre elas, existe uma categoria interessante, que é morte a esclarecer. Ora, se você raciocinar,
E isso tem a ver, inclusive, com a questão da distribuição dos fundos, da repartição do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, se eu tenho mortes a esclarecer dentro do conjunto de homicídios, alguns estados podem ter mais ou menos homicídios em função das mortes que ainda estão para esclarecer, tá ok? Em algum momento, alguns estados entenderam que estavam perdendo a vantagem no Fundo Nacional de Segurança Pública, tiraram morte a esclarecer, e aí melhoraram os seus números. Entendeu? Então, assim, é um problema complicado você ter uma linha de base para os números no Brasil. Eu espero, com toda sinceridade, como cidadão brasileiro, não é, que a Secretaria Nacional de Segurança Pública seja capaz de ir contornando essa situação e alcançando um nível de estabilidade nos dados que interessa a todo cidadão brasileiro. Mas o fato é que isso, historicamente, é um problema sério no Brasil, a qualidade dos dados. Você falou do Cláudio Beato. O Cláudio Beato, lá no início dos anos 90, num artigo que foi produzido num evento que ele era um dos speakers, né, dos palestrantes, ele colocou isso. Essa situação dos dados do Brasil, eu estou falando no início dos anos 90. Ele estava fazendo Infocrim. Não, logo depois, né? Logo depois da promulgação da Constituição, nós estamos discutindo qualidade de dados até hoje. Entende? Então, é uma coisa que é supragovernamental, que não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com política. Tem a ver com decisão política. Você está entendendo? Para poder, de fato, fazer algo que funcione. O Cinesp avançou de uma maneira fenomenal nos últimos anos, mas nós estamos num país que depende de pacto federativo e da obediência às regras que esse mesmo pacto federativo estabeleceu. O conselho gestor do Cinesp, ele é um colegiado que envolve representações das todas as regiões brasileiras, né? Então, o que é colocado ali, supostamente, é algo para ser obedecido pelas unidades da federação, porque elas têm um preposto no conselho que as representa e aquilo que ele concorda... E elas mesmo desmancham. Você está entendendo? E aí você acaba vendo que as próprias unidades da federação não cumprem aquilo que foi estabelecido. Nelson, então é o seguinte, a gente pode concluir pelo seu conhecimento, pela sua experiência, que nós temos conhecimento da tecnologia. Sim. Que é gerada no mundo. Sim. Nós temos conhecimento da aplicabilidade, da validade da aplicabilidade dessas tecnologias, e nós temos conhecimento, claro, do conhecimento científico gerado na academia para beneficiar, útil à questão da segurança. E você agora concluiu. Então, a não utilização disso no Brasil é uma decisão política. É uma decisão política. É a decisão política nos 3 níveis da federação. Mais uma vez, eu insisto, porque existem municípios no Brasil em que a questão da segurança pública funcionou, os programas, os projetos, as ações funcionaram muito bem e, na grande maioria, não funciona. Porque alguém, em algum momento, tomou a decisão de fazer com que aquilo funcionasse. Entendeu? Então, se é possível você fazer isso no município A, no município B, no estado A, no estado B, é possível fazer em todos os estados. Então, veja bem, é princípio básico de qualquer política pública e na segurança pública não é diferente. Se não houver liderança política com vontade de fazer com que aquilo aconteça, não vai acontecer. Não vai acontecer. É explicado. Entendeu? É simples assim. O nosso tempo está exaurido, Nelson. Não é uma pena, mas é uma pena porque boa. A conversa é interessante. Sai dessa questão do rame-rame da polícia e tal, para ir para as questões de fundo, as questões de profundidade, que vão ao cerne do problema. A gente precisa ter mais isso. Vamos marcar outras conversas, porque essa foi realmente muito boa. Vai também, eu acho que com as pessoas, os operadores, ouvindo programas como esse, não só esse, mas vários outros, despertam a consciência mais crítica, alargar os horizontes de cada um, e a gente conseguir transmitir isso para a classe política dirigente do Brasil. Fundamental.
que a gente precisa realmente ver a segurança pública, não mais como apêndice de ministério, ou disso ou daquilo, mas como algo que garanta ao cidadão aquilo que lhe é mais precioso, a vida e o seu patrimônio. Com certeza absoluta. Meu amigo, muito obrigado pela sua aceitação e estar vindo aqui e ter dado essa oportunidade maravilhosa para os nossos ouvintes, nossos assistentes, e passamos a palavra para você fazer suas considerações finais. Wellington, eu te agradeço mais uma vez, como fiz no início, pela oportunidade de me manifestar. Eu acho que é importante a gente ter essas aberturas e eu estimulo você a fazer isso cada vez mais, a trazer mais gente, porque dentro das instituições de segurança pública nós temos valorosos indivíduos extremamente competentes, extremamente inteligentes, extremamente dedicados à reflexão da questão da segurança pública, porque assim, não basta você fazer a segurança pública, você precisa pensar a segurança pública. Né? E nós temos muita gente fazendo isso, mas que talvez não tenha encontrado oportunidades para dizer, né, e para falar a respeito das suas reflexões. Então, assim, o que eu estimulo a você, traga cada vez mais pessoas para tratar disso, não só policiais, porque tem muita gente... trazendo, né, gente da academia, políticos, enfim, trazer empresários. E trazer os políticos para que eles se manifestem, para a gente entender como é que eles pensam. Exatamente. Para ver como é que eles pensam e a gente, quiçá, nos ajustarmos a isso, né? Uma vez mais, muito obrigado a você e a todos que estão nos assistindo, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a conversar sobre esses e outros temas da segurança pública. Muito obrigado, Nelson. Necessário. Foi valiosíssima a sua presença, a sua participação. Mais uma vez agradeço e me orgulho de ter sido seu companheiro, de continuar sendo seu amigo, porque são pessoas que vieram de uma vida mais inóspita e hoje estão deixando legado. Então você é um deles e vários outros companheiros que hoje já não estão mais na ativa, já são veteranos, mas que continuam deixando o seu legado para a posteridade. Recíproca é verdadeira. Um abraço, obrigado. Felicidade, obrigado a todos. Muito obrigado.